1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, começando no primeiro, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. E vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra. Que o Senhor ajude-nos a aprender a partir deste texto que nós lemos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dando entendimento e fé, para podermos não só ser os ouvidores, mas cumpridores da tua palavra. Isso agora nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos então nos sentar e vamos então ver aqui o tema de 1 Coríntios capítulo 1, o tema de uma receita de como ser espiritual, que Paulo aqui está trazendo. Nós sabemos, é claro, das aulas passadas, que Corinto era uma igreja problemática, uma igreja carnal, uma igreja imatura, e Paulo estava escrevendo para Coríntios respondendo algumas questões que se levantaram. Nós sabemos, por exemplo, não vamos lá, mas no capítulo 7, Paulo faz referência a umas questões que foram colocadas a ele. Nós não sabemos se essas questões foram colocadas através da família de Cloé, que relatou a ele os problemas que estavam havendo, ou se foi uma outra carta que ele havia recebido. Mas, de todo modo, Paulo escreveu o 1 Coríntios respondendo algumas questões. E uma das questões que ele está tratando, e é uma questão importante porque ele conhecia a igreja, e ele sabia que era uma igreja problemática, que era uma igreja carnal, uma igreja imatura. Então ele traz aqui, no capítulo 2, uma receita para ser espiritual. Porque se o problema é ser carnal, a solução é você ser espiritual. Se o problema está na falta de espiritualidade, então nós temos que aumentar a nossa espiritualidade. Paulo aqui traz então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, esta receita e nos traz alguns ingredientes de como ser espiritual. Porque aí sim você resolveria as questões que estavam sendo levantadas lá na igreja. Então, a primeira coisa que Paulo levanta, e aqui eu não vou nem dizer que talvez a ordem que ele traz seria a mais ou menos importante. Vamos só ver aqui a ordem que ele apresenta. Eu diria que todas são importantes, uma apoia a outra, uma sustenta a outra. Então, sem ser nenhuma ordem de importância, vamos ver a primeira que ele levanta, que a gente vê isso no capítulo, no versículo 2, que é o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Muito bem, esse ingrediente, essa receita que Paulo está trazendo aqui, em primeiro lugar, é a necessidade de ter um alvo, a necessidade de ter um alvo, de ter uma meta. Tem um ditado que fala assim: quem mira em nada, sempre acerta nada. Se você não está mirando em nada específico, você sempre vai acertar o seu alvo, e o seu alvo é nada. Então você nunca vai acertar nada, porque você não está mirando em nada. Então, a não ser que você tenha um alvo, uma meta, um ponto, um destino fixo, então isso vai complicar muito o seu trajeto. É como uma viagem. Se você fazer uma viagem, tem que saber: bom, estou aqui em Maceió, quero ir para Recife, quero ir para Campina Grande, quero ir para Salvador. Você tem que saber onde você está indo para traçar o caminho correto. Agora, se você entra no seu carro, liga o seu carro ou moto, e simplesmente sai aí, perambulando pelas ruas, até encontrar a saída mais próxima da cidade, e você não tem rumo nenhum, você não vai chegar em lugar nenhum especificamente. Você vai chegar em algum lugar com certeza. Mas como você não tem um alvo, uma meta, um destino, você realmente vai sempre acertar. Agora, quando você não se quer chegar, você vai acertar, ou seja, nada, vai ficar perambulando. Então, aqui deixa bem claro para a gente que o alvo principal é Cristo. O nosso alvo principal não deve ser outra coisa. Me refiro à nossa vida. Nossa vida nós temos várias metas, e não são metas em si erradas. Então, temos metas financeiras, metas pessoais, metas profissionais, metas familiares. E nada disso em si é errado. Nada errado na gente ter uma meta, devemos ter meta. Agora, nós temos que ter um alvo de ser espiritual. Se a gente quer ser espiritual, então nós temos que ter um alvo, a meta, o destino de ser espiritual. E nós só vamos encontrar essa meta tomando o caminho que é Cristo. Se você tem uma meta financeira, então você precisa traçar aquela meta. Como você vai chegar nessa meta financeira? Você quer chegar a um determinado ponto na sua família. Então você tem que, mais uma vez, traçar e seguir aquilo. Então, com tudo na vida, é preciso ter um alvo. É preciso ter uma meta. Então, a nossa meta principal é ter o alvo de ser espiritual. O alvo aí, no caso, é a gente se conformar à imagem de Cristo.
Agora, a verdade é que nós nunca vamos ser 100% conformados à imagem de Cristo. Por quê? Porque Deus é perfeito, nós não somos. Cristo era o Filho de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção, digamos assim, mas nós não somos diretamente filhos de Deus, nós não fomos criados por Deus, nós somos procriados, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós somos descendentes de Noé, por exemplo, também, mas nós somos procriados de um casal que Deus criou lá atrás, lá no Gênesis, mas nós somos criados diferentes, nós somos natureza diferente. Então, nós nunca vamos ser 100% a imagem de Cristo. Agora, isso não quer dizer que a gente deva, então, nos frustrar, desistir, desanimar e como diz a história, chutar o balde. Bom, já que eu não posso ser igualzinho a Cristo, então eu vou deixar isso para lá, isso não é para mim. Porque até a gente se formar a imagem de Cristo, então aquilo nunca vai ser algo que é 100% alcançado. Então, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar dos desafios que haverão ao tentarmos nos formarmos a imagem de Cristo, nós temos que ter essa meta. O alvo é esse. Talvez a gente não chegue, talvez não. Com certeza nós não vamos chegar lá, não nessa vida. No porvir, na eternidade, nós vamos sim sermos a imagem de Cristo. Nós vamos ter a natureza de Cristo, nós vamos ter todas essas coisas, mas até lá nós vamos ter que tentar e ter isso como uma meta. A segunda coisa, o segundo ingrediente que Paulo traz aqui no versículo 3 é o seguinte: e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em tremor. Nesse processo que a gente tem de determinar uma meta, de ter a imagem de Cristo, nesse destino que nós queremos de ter a espiritualidade em nossas vidas crescida ao ponto de a gente se assemelhar a Cristo, nós teremos que ter determinação. Nós teremos que ter determinação. Isso é o que Paulo fala no versículo 3. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em tremor. Tá? Então, para ser espiritual, você tem que decidir e determinar que você vai seguir adiante, apesar dos apesares. Aqui, Paulo fala sobre fraqueza, temor e tremor. Então, havia dificuldades. Não era alguma coisa que vinha sem preço, que vinha sem certas condições. Então, haverão provas, haverão dificuldades. Haverão risos e haverão lágrimas. Haverá vitórias, haverá derrotas, haverá fofocas e chacotas. Haverá toda espécie de acontecimento, mas nós temos que sempre estarmos determinados a prosseguirmos e seguir a receita, seguir os ingredientes. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: mas o justo viverá pela fé. Então nós temos que determinar pela fé o nosso alvo, nossa meta, e ter determinação de alcançar e prosseguir. Agora, Hebreus 10, 38, mas o justo viverá pela fé, ele continua, ele não termina. E ele fala assim: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso aqui é Deus falando. Se ele recuar, quem é que vai recuar? Aquela pessoa que recua é aquele que não tem a determinação bastante. Ele vai, mas ele recua. Então ele determina a meta, que é um bom passo, um importante passo. A minha meta é essa, e você então começa a andar, mas quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, quando vem a fraqueza, o temor e o tremor, aí vem a tendência, a tentação da pessoa parar e recuar, de andar para trás. Em vez de prosseguir, ele recua. Em vez de ir para frente, ele vai para trás. E quando isso acontece, Deus fala que a alma dele não tem prazer. Deus não gosta, não agrada a Deus quando nós recuamos. Por quê? Porque Deus nos equipou com tudo o que nós precisamos para irmos adiante. Não quer dizer que não vai ter obstáculos, como nós vimos, não quer dizer que não vai ter problemas e dificuldades, mas nós temos condições, nós somos capacitados e habilitados para sempre avançarmos e nunca recuarmos. Então, o recuar vai vir através da determinação. O próximo ingrediente que Paulo traz aqui, no versículo 4, muito importante, ele fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Note que demonstração de espírito é com E maiúsculo, indicando que esse espírito aí está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então a demonstração desse poder não é demonstração do espírito de Paulo, mas demonstração do Espírito de Deus. E fica bem claro que ele começa o versículo dizendo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Então, quando a pessoa prega, e outra coisa, só trazer aqui mais um ponto, que nós precisamos ter, nós precisamos ter, número 1, alvo, uma meta, número 2, determinação, número 3, nós precisamos ter pregação sobrenatural. Você e eu, nós não vamos crescer espiritualmente sem que haja uma pregação sobrenatural. Pastor, por que sobrenatural? Porque a pregação natural não resolve. A pregação natural é o que Paulo fala assim: as minhas palavras não consistiram de palavras
persuasivas de sabedoria humana. Então não adianta você ouvir uma pregação, você participar da pregação, assistir, ler, que seja, onde a pregação consiste apenas em palavras persuasivas. De como o pastor falou bem, de como o pastor persuadiu, o pastor ele tem um jeito, ele usou de recursos, e não dá de errado usar essas coisas, mas se não houver o poder, e se não houver o Espírito Santo, não vai servir de nada. Uma das mais poderosas pregações jamais pregadas e relatadas na história do cristianismo foi a pregação por um pastor, isso faz muito tempo atrás, chamado Jonathan Edwards, nos Estados Unidos. Ele pregou uma passagem, uma pregação titulada Homens Pecadores nas Mãos de um Deus Santo. E as pessoas que estavam lá na congregação no momento, ouviram a pregação, ficaram muito perturbadas, muitas delas começaram a chorar e gritar, algumas se agarraram nos cantos, dizendo que achavam que o chão ia abrir, eles caíram no inferno, também era a convicção que trazia. Então aquilo teve um impacto enorme na congregação e naquela área inteira, inclusive foi um tempo de avivamento real que houve naquela área, mas tudo isso para dizer o quê? Aquela mensagem, segundo os relatos, Jonathan Edwards pregou sem palavra ou persuasiva ou sabedoria humana. Ele não usou recurso nenhum humano. Diz o relato que ele ficou atrás do púlpito, ele ficou parado e ele leu. Ele leu num monotom, de forma quase que meio. Ele leu. Não houve expressão, não houve uso de humor ou drama ou exemplos, ilustrações. Não, simplesmente ele ficou lá e ele leu friamente. Agora, ali não tinha palavras persuasivas, mas ali tinha o quê? Ali havia o Espírito de Deus e o seu poder. Então, como eu disse, nada de errado isso de você adotar e usar dentro da pregação recursos, talvez, de humor, adequadamente, é claro, de bom gosto, e você usar técnicas de oratória, nada de errado com isso, porém, não depende só nisso. Precisa ver o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus na pregação. E se não houver, você pode usar toda a retórica, oratória, recursos, humor, exemplo, usar o que você quiser. Não vai surtir efeito. Por quê? Porque sem poder espiritual, nada é feito. A pregação ela precisa ser cortante, desafiadora e poderosa. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então, o carnal não pode mover o espiritual. São duas dimensões diferentes. Então, eu posso aqui humanamente, e acontece o tempo todo, você vai para essas palestras de encorajamento, de motivação, de melhoramento pessoal, né? Acontece muito isso, e tem muito disso acontecendo nas igrejas. As pessoas confundem isso com pregação e não é. Onde o orador, o pregador, digamos assim, o palestrante sobe lá e ele tem recursos, ele tem uma certa presença e maneja bem as pessoas e usa exemplos e técnicas e é muito efetivo, mas aquilo é carne falando a carne. Tem igrejas que você vai lá e usando essas técnicas, eles conseguem fazer pessoas fazerem ofertas e darem o que tem, o que não tem e o que vão ter. Sabe o que é isso? Não é poder de Deus não, gente. Isso daí são palavras persuasivas de sabedoria humana. Palavras persuasivas que eles vão convencer, vão persuadir você a entregar a chave do seu carro, junto com o documento, é claro. Trazer a escritura da sua casa, trazer o seu salário, entregar alianças e anéis, e que seja. Eles conseguem, porque são palavras de sabedoria, palavras persuasivas de sabedoria humana, são técnicas humanas. As pessoas dizem, não, lá foi Deus, porque como é que alguém faz isso se não for Deus? Não é Deus, o Paulo está dizendo, porque as palavras deles não eram palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eram o quê? Em demonstração de poder, em demonstração de espírito e de poder. Aí ele continua, no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A mesma coisa. Sabe que muita gente vai para esses lugares, eu diria uma notícia que uma mulher colocou na justiça uma certa igreja aí, que nós todos conhecemos o nome dela, e para requerer de volta, parece que ela deu dinheiro, a poupança, a casa, não sei, mas deu, e ela deu na justiça, alguma coisa assim, e ela teve que devolver. Mas sabe o que é aquilo? Ela está baseando a fé dela em homens, em sabedoria de homens, sabedoria de palavras persuasivas, e não na palavra de Deus. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque nós precisamos de pregação sobrenatural. Então entenda que nós temos que escolher bem qual pregação que a gente vai ouvir, qual pregação que nós vamos seguir, que vai fazer uma grande diferença. Tem muita gente que se sujeita a uma pregação que não é sobrenatural, não é empoderada pelo Espírito Santo de Deus, e eles acabam caindo no papo, eles acabam colocando sua fé, apoiam sua fé na sabedoria de homens, em táticas de homens, e não na palavra de Deus, e não no poder de Deus. Então, entenda, não é errado a pessoa usar talentos, eloquência, sua voz, personalidade, para
para pregar a palavra de Deus, mas o mais importante não é isso. O mais importante é o poder e o Espírito de Deus. Paulo, com certeza, tinha essa habilidade. Eu acredito, não sei, eu ouvi ele pregar, ninguém ouviu ele pregar, mas a questão é que ele fala, olha, eu vim não com persuasão e tática de sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Muito bem, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. O quarto ingrediente que nós temos hoje, que Paulo nos traz no segundo capítulo de 1 Coríntios, nessa receita para ser espiritual, é que, bom, o primeiro precisamos ter um alvo e uma meta. Número 2, nós precisamos ter determinação. Número 3, nós precisamos de uma pregação espiritual sobrenatural, além da sabedoria humana. E o quarto ingrediente que nós vemos no versículo 6 é que nós precisamos estar sedentos, nós precisamos querer. Essa palavra perfeito que ele fala aqui, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Essa palavra sabedoria, não só aqui, mas em toda a Bíblia, ela não quer dizer perfeito no sentido sem pecado, no sentido que a gente fala que Deus é perfeito. Não é isso. Essa palavra perfeito, ela significa maduro ou, melhor ainda, completo. Algo está completo. Algo está na medida. Aqui ele está se referindo a pessoas que são maduras. E uma pessoa madura, a maturidade cristã, é quando não existe nada impedindo o crescimento espiritual. Você vê uma criança, por exemplo, existem algumas coisas que estão impedindo o crescimento e a atuação plena espiritual. Por exemplo, o meu neto Gui, tem 4 meses, ele tem algo impedindo. O quê? Ele não sabe falar, ele não sabe andar, consequentemente ele não sabe ler, ele não sabe ir para a igreja, eu tenho que levar ele para a igreja. Chega na igreja, ele não está entendendo direito o que eu estou falando, o que ninguém está falando, ele não sabe ler a Bíblia. Então, existem limitações. Por isso que ele é imaturo, ele é uma criança. Já alguém maduro, alguém espiritualmente maduro, ele tem sede de crescer e nada impede aquilo. Ele tem pernas, ele pode ir para os lugares que ele deve ir. Ele tem olhos, ele tem entendimento, ele pode ler, ele pode ter orelhas e ouvidos, ele pode ouvir. Ou seja, nada impede que ele cresça. E o que ele precisa então é ter sede. Porque tem muita gente nesse mundo, muita gente aqui na igreja, não estão aqui hoje. Agora, eles sabem ler, sabem escrever, sabem andar, tem perna, tem ouvido, tem olho, tem carro até, muitas vezes poderiam estar aqui. Não estão. Por quê? Porque não estão sedentos. Se tivessem sedentos, estariam aqui. Então o que nós precisamos é de maturidade, de termos a consciência e a vontade de que nós queremos ser espiritual. Deus não trabalha forçando ninguém a fazer nada. Deus não força você a ser salvo. Se você não quer ser salvo, Deus respeita isso. Deus nos ama, morreu por nós, fez tudo necessário, mas se a pessoa não quer ser salva, Deus não vai forçar ninguém a ser salvo. Deus não vai forçar ninguém a ir para a igreja. Deus não vai forçar ninguém a ler a palavra de Deus. Deus não vai forçar ninguém a fazer nada. Por isso que nós temos que ter sede. Nós temos que ter vontade. Então, nós precisamos ser perfeitos no ponto que completos, que nós temos nossas habilidades, nossa maturidade, mas além disso, nós temos sede. Algo que vai, então, nos levar, nos impelir a sermos perfeitos, termos maturidade de crescer espiritualmente. E nós podemos ter alguns sinais de imaturidade. E esses sinais de imaturidade portanto, uma falta de sede de crescer, o que vai atrapalhar. Por exemplo, um desses sinais. Um dos sinais de imaturidade, e não ter sede, consequentemente, é quando a pessoa está muito satisfeita em viver e não vê necessidade de mudar nada. Eles estão muito satisfeitos com como está a vida deles. Por exemplo, pastor, eu vou para a igreja uma vez por mês. Para mim está bom. Para mim é o bastante. Eu sei que os fracos precisam ir toda semana. Os fracos. Mas eu não, eu estou bem. Eu estou bem, para mim, basta ir uma vez por mês, só para dar uma topadazinha, entendeu? Só para dar uma carcazinha, porque eu estou bom. Minha bateria espiritual, ele corre a 99% o tempo todo. Aí uma vez por mês eu vou lá, aí carrega para 100%. Agora, os outros não, os outros estão 10%, 15%, eles têm que ir toda hora, pastor. Eles têm que ler a Bíblia todo dia. Eu não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso pregar, não preciso fazer nada, porque eu já estou bambando espiritualmente. Sabe o que é isso? É falta de sede. Sabe o que é isso? É uma imaturidade impressionante. E tem pessoas que pensam assim. Há pessoas que realmente pensam assim. Isso aqui é um sinal de falta de sede, é um sinal de imaturidade. As pessoas estão satisfeitas como estão. Outro sinal de imaturidade é quando a pessoa fica satisfeita e confortável, fica acostumada com o pecado. Eles têm um pecado de estimação e estão acostumados, fizeram paz com aquilo. Não, está aqui, tudo bem, tranquilo. Também é um sinal de imaturidade e é algo que impede a gente de crescer. E assim por diante. Então, pessoas que não querem seguir ninguém. A expressão muito famosa que eu já ouvi isso várias vezes é o seguinte: eu só sigo a Cristo. Nossa, é muito espiritual isso. Só que Cristo, como eu já falei antes, Cristo trabalha através de liderança humana. Tá? Deus estabeleceu pais, mães,
pastores, professores, até políticos. Sabe? Você pensa assim, não, pastor, aqui no Brasil, quem escolhe somos nós escolhemos pelo voto. Não, sei que se engana. No Brasil, com essas máquinas eletrônicas, quem decide é quem conta os votos, ninguém sabe quem conta os votos, quem decide são eles. Mas não são nem eles que decidem, gente. Sabe quem decide quem está no poder? Sabe quem decide? Deus. Deus que institui. Ah, mas por que foi que Deus colocou governantes tão ruins e corruptos aqui no Brasil? Talvez é porque o Brasil precisa aprender uma lição. Talvez é o resultado de uma reflexão. Lembra daquele jeitinho brasileiro? Pois é, o jeitinho brasileiro começa aqui embaixo de nós e vai até lá em cima. Desse jeitinho brasileiro, o Brasil foi para aquele jeitinho brasileiro. Então, pessoas que não querem seguir ninguém estão dizendo que estão rejeitando a autoridade. E Deus fala que rejeita as autoridades que eu estabeleço, pais, mães, pastores, governantes, está rejeitando a mim. Rejeitando a mim. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque tudo isso aqui são sinais de imaturidade. E crentes imaturos, tem outro sintoma, é que crentes imaturos não solucionam problemas biblicamente. Crentes imaturos, vai surgir um problema na vida deles, eles vão resolver aquilo do jeito deles. Não como a Bíblia fala, não como Deus quer, mas como eles querem. Eles vão agir, vão fazer uma solução mundana, uma solução humana, e vão resolver os problemas igual ao mundo. Agora, quando você faz igual ao mundo, você tem o mesmo resultado que o mundo. E não tem coisa mais triste do que o Filho de Deus ser confundido, ter a aparência do mundo e passar e sofrer os mesmos problemas que as pessoas do mundo sofrem. Mas existe e está assim por aí, etc. E tal. Muito bem, pronto.